Olá, pessoal! Retornamos então para o nosso segundo encontro dessa semana, concluindo a nossa revisão sobre hidrostática. Reservamos para esse encontro exatamente o último tópico, o Teorema de Arquimedes. Nos exercícios que trabalhamos em sala, em geral, as situações eram de equilíbrio. Não é? Um objeto flutuando, por exemplo, como vai ser o caso até do primeiro exercício dessa revisão também, o peso é equilibrado pelo empuxo e qualquer pergunta que você faça a respeito disso, em geral, será respondida a partir da condição de que para haver equilíbrio, a resultante das forças deve ser zero. Portanto, a gente iguala o módulo do peso com o módulo do empuxo. E daí há uma derivação matemática que dependerá, é claro, da pergunta, mas o início é esse. O que não foi trabalhado nos encontros anteriores, e nós queremos então fechar esse conteúdo abordando esses casos, é o caso em que não há equilíbrio. Nós já provamos na aula sobre flutuação que um objeto mais denso do que um líquido, ao ser nele abandonado, afundará em movimento acelerado. Se nós desprezarmos a resistência oferecida pelo meio, que em geral é significativa, mas nesse momento será desconsiderada, ela pode ser minimizada por um acabamento, por um formato aerodinamicamente favorável. Então esses cálculos que faremos poderão não estar distantes de uma realidade. Nós vamos ignorar a resistência do meio. Vamos ver então como calcular a aceleração com que esse corpo desce. Isso é o segundo exercício desse encontro. E o outro caso também pode ocorrer quando um corpo menos denso do que o líquido for colocado dentro do líquido a uma certa profundidade, o empuxo superará o peso, haverá uma força resultante para cima. Nós também vamos aprender a calcular a aceleração neste caso. Okay? São situações então não abordadas, embora o empuxo e a expressão dele nós já conhecemos. E sem fazer mistério, para esses últimos casos, o cálculo da aceleração será obtido, será possível, geralmente através da aplicação da segunda lei de Newton. Força igual a massa vezes aceleração, como você aprendeu lá na primeira série. Vamos lá então. Revisão de hidrostática, então, segunda e última parte. É o nosso último momento de hidrostática, vamos curti-lo, porque no segundo semestre as aulas serão de óptica. Vamos ver então o primeiro exercício reservado para hoje. Essa figura é familiar, essa questão já deve ter aparecido em algum momento. Tá? Trouxemos aqui para reforçar esse conhecimento. Questão de vestibular da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Uma bolinha de certo material, quando colocada em um líquido número 1, fica em equilíbrio com a metade do seu volume imerso. Metade da bola dentro do líquido, metade fora. Volume submerso, portanto, igual a metade do volume da esfera. Quando colocado em outro líquido 2, a mesma bolinha fica em equilíbrio com 20% de seu volume acima da superfície do líquido. Portanto, 80% abaixo. Tá? Eu sinto, meu coração diz que a diferença entre essas duas figuras, já que se trata da mesma bolinha, é que o líquido número 2 deve ser menos denso do que o líquido 1. Sabia disso? Em óleo, por exemplo, que é menos denso do que a água, é mais difícil a flutuação. A maior densidade favorece um empuxo maior. Isso é o que eu deduzo desse desenho. Os líquidos são diferentes, o primeiro deve ser mais denso do que o segundo. É claro que os cálculos depois poderão confirmar esse tipo de coisa, esse tipo de previsão. Se a densidade do líquido 1, então, é igual a 1,20 gramas por centímetro cúbico, qual será a densidade do líquido 2? Nós vamos acabar verificando que ele é menos denso. Tá? Se a minha previsão está correta, eu já rejeito as alternativas C, D e E. Vejam como é bom ter bons sentimentos. Tá? A resposta deve ser A ou a B. Mas não se preocupe, se você de repente não estiver assim disponível para uma reflexão desse tipo, você ainda assim poderá ser bem sucedido na resolução da questão. Problemas sobre corpo flutuante, várias vezes você ouviu de mim essa frase, inclusive hoje, são em geral resolvidos independente da pergunta, partindo-se de peso igual ao empuxo,
que é a condição para que haja equilíbrio. E aqui não vai ser diferente. Só que nós vamos ter de fazer isso duas vezes, uma vez no líquido 1 e outra no líquido 2, o que torna esse exercício assim não tão simples. Veja como é que se faz então. Para o caso do corpo estar no líquido número 1, então, havendo equilíbrio, peso igual a empuxo. Peso exprime-se por mg, empuxo, ρL vezes g. Vamos trabalhar sempre com a expressão aí que vem do Teorema de Arquimedes nos exercícios desse encontro. Gravidade com gravidade, simplifica. M, nada se falou sobre a massa da bolinha. Vamos substituir a massa da bolinha, então, por ρ vezes V. M igual a ρ vezes V, como você sabe, isso vem da definição de densidade. Ρ do líquido, estamos falando do líquido 1, então o ρ vale 1,2, né? Foi dado. Densidade do líquido 2, do líquido 1. E o volume submerso, diz também o enunciado, é a metade do volume da bola. No primeiro caso, metade do volume fica imerso, por isso o Vs vira V sobre 2. Aqui você vai poder cancelar V com V, e daí ρ, que representa, é claro, a densidade da bolinha, do material da bolinha, vai valer 1,2 dividido por 2, ou seja, 0,60 gramas por centímetro cúbico. Claro que a bolinha é menos densa do que o líquido, senão não estaria boiando. E o valor 0,60, você reparou, é exatamente a metade de 1,20. Por que deve ser assim? Justamente porque a metade do volume está submerso. Tá? Com um pouco de prática, a gente vai fazer esse tipo de previsão mentalmente. Ok? No caso de se introduzir o corpo no líquido 2, novamente haverá equilíbrio, embora agora o volume submerso seja 80%, já que 20% do volume do corpo está fora da água. O peso exprime-se por mg, empuxo ρL vezes g. Mais uma vez, é sempre a mesma história. G com G simplifica. M de novo você troca por ρ vezes V. Ρ do líquido, ρ2, é o que eu quero saber, né? Essa é a pergunta. E o volume submerso agora, repare, 0,8V é 80%, porque 20% está fora do líquido, acima da superfície, então 80%, isso é 0,80, estão dentro. Corta V com V, o ρ do material da bolinha agora eu sei que é 0,60, ρ2, aqui tivemos um probleminha de formatação, por favor, aqui é ρ, letra do alfabeto grego que corresponde ao R do nosso alfabeto, mas é ρ que se representa, vezes 0,80. Então ρ2 aqui está correto, vai ser 0,60 que já estava lá, passo 0,80 dividindo, 6 oitavos, 3 quartos, isso vai dar 0,75. Isso prova que a minha intuição estava certa. A resposta é da letra B, e a minha intuição era de que esse segundo líquido deveria ser menos denso do que o primeiro. Isso aqui poderia ser água pura. Não é o caso, né? Porque não deu um, mas de repente aqui poderia ser água pura e lá água salgada. Mar Morto. No Mar Morto é muito fácil flutuar por causa da grande densidade do líquido. Veja desta forma, confirmando-se coisas que nós já estudamos. Quanto mais denso o líquido, mais fácil é a flutuação, maior é o volume imerso, mais difícil seria você se afogar na água do Mar Morto, por exemplo. Lá você, mesmo que queira mergulhar, o mar te joga para fora, de tão denso que o líquido é. Ok? Na verdade, esse problema foi trazido aqui a título de revisão, já que essa é a faceta mais explorada em vestibular do Teorema de Arquimedes, flutuação, igualar peso com empuxo. Mas os dois exercícios seguintes serão então sobre novas emoções, prepare-se. Não queremos aqui ficar fazendo revisão, mas sempre com as mesmas coisas. Vamos variar um pouquinho, agora não vai haver equilíbrio, já vai ser dado que o corpo vai afundar ou ele vai subir. Então, sem essa de igualar peso com empuxo, haverá uma força resultante. A resultante não será nula. E você relacionará essa força com a aceleração do movimento através da segunda lei de Newton. Isaac Newton, na sua segunda lei, estabeleceu justamente a relação entre força e movimento. F igual a ma, com certeza foi a coisa mais importante que você aprendeu nas aulas de física na primeira série. Isso cai em vestibular, professor? Claro, as questões que nós vamos ver são uma da PUC, aqui do Paraná, a outra é da própria Universidade Federal do Paraná, prova discursiva. E não somente aqui, Ponta Grossa, tá? FUVEST, Unicamp, até Itaim, até as escolas militares, frequentemente se referem a esse tipo de situação.
Então, não é assim uma filigrana, não é algo mais apenas para deixar bonito o assunto. É necessário ter esse conhecimento, sim. Vamos lá, então, com muita alegria, segundo exercício proposto para nós hoje. Questão da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Um corpo imerso em água é abandonado a si mesmo e afunda com uma aceleração que corresponde à quarta parte da aceleração da gravidade. Aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado aproximadamente, né? A quarta parte disso, 2,5. Então esse corpo vai afundar e vai cair, claro, não tão depressa quanto cairia se estivesse em queda livre, por causa do empuxo, né? Uma força contrária ao movimento, embora o peso deva superar. Tá? E por isso ele afunda com uma aceleração igual à quarta parte da aceleração da gravidade, g sobre 4, 1/4 de g ou g sobre 4. Desprezando as forças dissipativas, esse é um detalhe importante, a água exerce uma força contrária ao movimento, é uma força dita dissipativa, porque ela transforma energia mecânica em calor, né? Não vou levar em conta essa força, para não complicar. Na engenharia, depois você vai trabalhar com problemas semelhantes, considerando a dissipação. A densidade do corpo em relação à água é ρ sobre ρL que ele quer, mais uma vez, ele quer densidade relativa. Quantas vezes esse corpo é mais denso do que a água? Claro que é mais denso, senão a bolinha não estaria afundando. Todas as alternativas são maiores do que 1. Nesta vez não adiantará eu usar o meu coração. Eu sei que esse corpo é mais denso do que a água, né? Do que o rodolíquido. Rho é maior que o rodolíquido, mas quantas vezes maior aí de cabeça eu não consigo prever. O cara que fez essa questão já sabia que você talvez fosse querer esse atalho para chegar rápido na resposta. Ele não está nos permitindo, colocando todas as alternativas maiores do que 1. Como é que faz isso, então? Como eu já lhe disse, se o corpo afunda, não há equilíbrio. É porque o peso, no caso, supera o empuxo. Então você vai usar a segunda lei de Newton. F igual a m vezes A. Força resultante igual a ma. Veja aqui ao lado DCL. DCL quer dizer diagrama do corpo livre, onde a gente desenha as forças que agem sobre o corpo. Age o peso e o empuxo, e o peso supera o empuxo. Como são forças opostas, isso vem também lá da primeira série, a força resultante, que é a força única capaz de produzir o mesmo efeito, é a diferença P menos E, menos porque os sentidos são opostos. Massa, eu já estou substituindo, já que não foi dada, né, por ρ vezes V, como habitualmente a gente faz. E A, então, é a aceleração que foi dada, né? Essa aceleração é a quarta parte da aceleração da gravidade, daqui a pouco nós vamos substituir. Peso vale mg, empuxo ρl vg, aqui não precisa escrever vs, porque o corpo está afundando, então ele está totalmente submerso. O volume submerso é o próprio volume do corpo. Nesse caso, é dispensável usar o índice S. Igual a ρ vezes V vezes A é G sobre 4, porque foi dado que a aceleração corresponde à quarta parte da aceleração da gravidade. Aqui você pode cancelar não apenas o G, que está em todos os termos, mas o próprio V também cancela. Veja que facilita muito, a equação fica bem mais limpa. Ρ menos ρl igual a ρ sobre 4. Multiplicando tudo por 4 para eliminar o denominador, fica 4ρ menos 4ρl igual a ρ, como a matemática ensina. 4ρ menos ρ que vem para cá dá 3ρ, menos 4ρl passou para a direita, virou 4ρl. E como a pergunta é quantas vezes a densidade do corpo é maior que a do líquido, ρ em relação à água, você divide, passa ρl dividindo. Fica ρ sobre ρl, eu repito, o nome disso é densidade relativa, nós vimos lá no comecinho da hidrostática. E o 3 passou para a direita dividindo. Fica 4/3, então, um valor, como sabíamos, maior do que 1, 1,33, né? E valor este que está na alternativa da letra E. Tranquilo? Para que um corpo afunde num líquido com uma aceleração igual à quarta parte da aceleração da gravidade, esse corpo precisa ter uma densidade em relação ao do líquido igual a 4/3, isso é 1,33. Ele precisa ter densidade o corpo tem que ter densidade 1,33 vezes a do líquido, ou seja, 33% a mais deve ser a densidade desse corpo relativamente à do líquido.
E eu vou tentar agora ler o seu pensamento. O que será que você está pensando neste momento? Legal, professor, eu tinha até perguntado, muitos de vocês me perguntaram em aula síncrona. Professor, o que aconteceria se o peso não fosse igual ao empuxo? Se o peso não fosse igual ao empuxo, não haveria equilíbrio. Ou o corpo afundaria quando o peso é maior que o empuxo, ou se o empuxo for maior que o peso. A pergunta desse jeito também já veio. É o que acontece, por exemplo, quando uma criança que está segurando uma bexiga, um balão numa festa infantil, de repente solta o cordão e o balão sobe. O balão de São João, o chinesinho, hoje em dia é proibido soltar balões, mas era tão bonito, eles sobem por causa do empuxo ser maior do que o peso. Nesse caso, dá para calcular a aceleração com que o corpo sobe? Também uma bola de basquete que você põe dentro da água e solta, ela vai subir, não é? Dá para calcular a aceleração com que o corpo sobe também por F igual a ma. A única diferença é que agora a força resultante não vai ser mais P menos E. Tem que ser E menos P. Porque aqui, é claro, o empuxo supera o peso. E como nós costumamos lidar com os valores em módulo, não queremos coisas negativas, porque as coisas negativas complicam, as coisas boas são as coisas positivas, não é? Então nós vamos trabalhar com E menos P, já que E é maior do que P. Essa vai ser a única diferença. E isso cai também, professor? Sem dúvida, e tanto quanto o outro caso. Vamos ver uma questão da Federal recente a respeito dessa situação. Uma questão da segunda fase. Quer dizer, é para quem realmente gosta de física, para quem vai fazer uma engenharia, algum curso que tenha física na prova discursiva. Vamos ver o que caiu a esse respeito na Federal, e não foi o único problema, eu poderia citar vários outros, tá? Vamos ver. Federal do Paraná. Um garoto brinca em uma piscina com uma bola de borracha de 0,2 kg e raio 5 centímetros. Em determinado momento, o garoto submerge a bola com as duas mãos e seu centro fica 0,3 metros, isso é 30 centímetros, abaixo da superfície, e depois a libera, afastando as duas mãos simultaneamente. A partir desse momento, a bola apresenta um movimento vertical. Movimento vertical, claro, ascendente e acelerado. Considerando a densidade da água igual a 1 vezes 10 ao cubo quilos por metro cúbico e desprezando a resistência da água e do ar depois, no movimento fora da água, determine a altura que se elevará ao centro da bola acima da superfície da água. Para facilitar os seus cálculos, considere G igual a 10 e π igual a 3. Veja o que ele quer. A altura a que se elevará ao centro da bola acima da superfície. Por favor, reflita sobre esse texto que nós acabamos de ler. Existem dois movimentos. Esse problema não é tão simples, é típico de segunda fase. Dentro da água, o movimento é acelerado, o empuxo supera o peso. Nós vamos calcular a aceleração com que a bola sobe. E pelas equações da cinemática, também coisa lá da primeira série, particularmente no caso a equação de Torricelli, lembra dela? Aquela que não tem o tempo, aquela última equação do MRU-V, isso é a primeira série, V ao quadrado igual a VO ao quadrado mais 2A delta S, ou menos quando o movimento é retardado. Então, dentro da água, o movimento será acelerado, calcularemos a aceleração pela segunda lei de Newton. Fora da água, o corpo vai perdendo velocidade devido à gravidade, vai chegar numa altura máxima, vai parar e depois cair. Lançamento vertical para cima era como você chamava isto na primeira série. Assim calcularemos até que altura essa bola sobe. Não é legal? Tá, mas colocar números aí, para quem nunca fez antes, pode parecer estranho, mas depois que você pegar o jeito, vai ser tranquilo. Vamos lá? Esse teste não tinha figura, mas é claro que o texto remete à figura que você vai ver agora. Veja só, a bola foi solta, dizia o enunciado, de uma posição 0,3 metros de profundidade. E o guri com as duas mãos colocou a bola lá e depois soltou. Ela sobe, uma bola de basquete, uma bola de futebol, por exemplo, sobe quando solta dentro da água, porque o empuxo supera o peso. Ela chegará na superfície livre depois de ter esse deslocamento de 0,3 metros com certa velocidade v. Fora da água, ela vai perdendo velocidade, pelo fato da gravidade ser contrária ao movimento, até parar na altura máxima. Eu quero saber que altura é esta. Tá claro o desenho? Ele traduz, né,
o que está no texto, o que está no enunciado. Como não temos espaço no slide aqui para manter o texto, eu tomei o cuidado de relacionar os dados. A massa da bola é de 0,2 kg, estava no enunciado, ou 200 gramas. O raio, 5 centímetros, vai ter que transformar em metros. Vamos trabalhar no SI, porque o G está em metros por segundo ao quadrado, né? Dividindo por 100, né? 5 centímetros dividido por 100 dá 0,05 metros. Transforma-se centímetro em metro, dividindo por 100. O rho da água, 1000 kg por metro cúbico no SI. Gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. E para facilitar o cálculo, π igual a 3. Você perguntaria por que o teste deu π? É para poder calcular o volume da bola. Você tem o raio. E por que eu teria de calcular o volume, professor? Porque você vai ter que trabalhar com empuxo. O volume submerso é o volume da bola. Quem tem raio tem volume. A fórmula do volume da esfera. Geometria. Marciano, Claudião, Claudinho, Aurélio, Dirceu. Qual é o seu professor de matemática? Ensinou que o volume é 4/3 de Pierre ao cubo. Ou será o Fernando? Eu não sei se eles disseram para vocês. Se disseram, me perdoem, mas essa fórmula, além de calcular o volume da esfera, também serve para calcular o volume de um tigre morto. Que história é essa, professor? Tigre morto? Sim, porque afinal, um tigre morto é uma esfera. É ou não é? Entendeu? Esqueça. Brincadeira. O volume da esfera calcula-se por 4/3 de Pierre ao cubo. O tigre morto foi uma fera um dia, então é uma esfera, mas é com X e não com S. Brincadeira. Bom, 4/3 de Pierre ao cubo é a fórmula do volume da esfera. No lugar do π você coloca 3, é 3,14, valor exato, né? Você sabe disso, mas para facilitar a conta, o enunciado me autorizou a usar π igual a 3. E o raio em metros, 0,05 ao cubo. Se você fizer essa conta, pode já simplificar de cara o 3 com 3, uma calculadora revela 5 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos é o volume dessa bola. Com o volume dá para calcular o empuxo, ρL VG, aqui também não precisa colocar VS porque a bola está totalmente submersa. Esqueça esse pedacinho aqui em que o volume submerso vai ficando cada vez menor à medida que ela sai da água, tá? É uma transição assim muito rápida que não vai ser levada em conta. Vamos imaginar que o volume submerso seja sempre o próprio volume da bola. Rho da água 10 ao cubo, volume acabamos de calcular 5 vezes 10 a menos 4, gravidade 10. Somando os expoentes, 3 menos 4 dá menos 1, mais 1 dá 0. 10 elevado a 0 é 1, então sobra 5. 5 vezes 10 dá 0. 5 vezes 1, 5 newtons é o empuxo. E o peso? O peso é mg. Como a massa é 0,2 e o g é 10, o peso é 2. Olha, 5 é maior que 2. Por isso que a bola subiu. O empuxo é maior do que o peso. Segunda lei de Newton. F igual a ma. A força resultante, então, agora, como você ouviu, é E menos P, a maior menos a menor, para que o resultado fique positivo. Isso igual massa vezes aceleração. 5 menos 2, né? Empuxo 5 e peso 2. Massa 0,2 vezes A. Então, A vai dar 3 dividido por 0,2. Essa conta, confira, equivale a 30 por 2, né? 15 metros por segundo ao quadrado, uma aceleração maior do que a própria aceleração da gravidade. É a aceleração com que a bola sobe dentro d'água. Calcularemos a seguir a velocidade no final desse movimento, que é também a velocidade do início do movimento fora d'água, pela famosa equação de Torricelli. Eu espero que lembrem, eu não havia falado dela ainda, mas o meu colega que ensinou física no primeiro ano deve ter falado. Você lembra a importantíssima equação de Torricelli? V ao quadrado igual a V ao quadrado mais 2A delta S. A velocidade inicial é 0, essa bola teria sido abandonada, a aceleração é 15 e o delta S 0,3. Tá? 2 vezes 15, 30, vezes 0,3 dá 9, raiz de 9, 3 metros por segundo. É com esta velocidade que a bola chega na superfície livre. E aí, até então, o movimento foi acelerado. Fora da água, o movimento é retardado pela ação da gravidade. E a mesma equação Torricelli é empregada agora com sinal de menos. A gente usa Torricelli com sinal de menos quando a aceleração for contrária ao movimento. E, portanto, o movimento é retardado. V ao quadrado igual a V ao quadrado menos 2GH é o que diz Torricelli, então. Velocidade final 0, a inicial é 3, a velocidade final dentro da água é a mesma que a do início do movimento fora da água. Gravidade 10. Fica 0 igual a 9 menos 20H, 20H igual a 9, H igual a 9 dividido por 20, isso vai dar 0,45 em metros, se quiser responder em centímetros, 45 centímetros.
Era isso que se esperava que você respondesse nessa segunda fase da Federal do Paraná. Certo? Então, ao mesmo tempo que fizemos uma revisão, agregamos novos conhecimentos. Esses 2 últimos exercícios ainda não haviam sido contemplados. Tá? Está esperando por você uma caprichada coleção de atividades, tá? Com exercícios variados de nível médio a alto, mas contemplando toda a hidrostática. Nada de material de modular, nem de SPE. Nós já exploramos o que tem de bom na nossa apostila, nas nossas apostilas. Então vamos viver emoções novas. Tudo isso para que você não se sinta monótono neste final de bimestre. Ok? Convido então a fazer esses testes. Gente, eu nesse momento estou elevando o meu pensamento a Deus. Eu acredito que Ele é o responsável por nós termos nesse momento a alegria de dizer que a hidrostática, colégio positivo, 2ª série, foi totalmente cumprida. Tá? O colégio fez a sua parte, você que nos acompanhou também fez a sua parte e fará ainda o que estamos proposto. E assim você ganhará algo que ladrão algum vai tirar de você. É seu patrimônio intelectual. Que você encare o estudo dessa maneira. Quanto mais conhecimento, quanto mais cultura você agregar, mais espaço você terá na vida que te espera depois das necessidades desse aprendizado formal. A mim cabe, então, agradecer imensamente pela sua atenção, por esses meses, desde que a pandemia começou, esses encontros foram virtuais, não sei até quando será assim, a princípio continuará sendo assim na virada do semestre, mas nós estaremos sempre aí. E quando tudo isso acabar, nós vamos poder nos rever, olhos nos olhos, presencialmente eu espero, só não sei exatamente quando. Então, meu forte abraço a você, espero revê-lo de alguma forma, talvez por aqui mesmo, em breve. Forte abraço, muito obrigado.